Olá, magnífico dia, amados irmãos. Mais uma segunda-feira maravilhosa e eu desejo que ela seja repleta do Espírito Santo, repleta da benignidade, do amor que o Papai do Céu nos presenteia diariamente. Para aqueles que despertam agora há pouco de manhã, bom dia, minha amada. Que a paz e o amor de Cristo esteja com você. Nossa, madrugou hoje, hein? Caiu da cama, mulher. Seja bem-vinda. Mais uma semana repleta de oportunidade de continuarmos fazendo o bem, de continuarmos aplicando tudo que a gente aprende na palavra e continuar caminhando rumo ao reino, buscando sempre o melhor de Papai do Céu para nós. Continuamos a nossa leitura aqui do livro de Marcos. Hoje a gente vai fazer o capítulo 4. Está repleto de lições. A gente vai entender um pouco que Jesus agora começa não, ele sempre falou por parábolas, né? Ele sempre usou imagens ilustrativas para que seu conhecimento entrasse de forma simples e agradável nos nossos corações e nas nossas mentes. Então vamos lá. Já desejei uma excelente semana, preparem o coração e vamos tirar do texto lições e princípios. Farei a leitura, ao final a gente vem refletindo para acessarmos o de melhor. Vamos lá. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto o povo ficava na praia. Eles lhe ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente, o semeador saiu a semear. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo que brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das palavras, das parábolas. Então lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas ao que estão fora, tudo é dito por parábolas. Ou seja, aqui ele diz que aos discípulos foi dado o mistério, né? Eles têm que buscar a compreensão do que Jesus falava, mas aos de fora, Jesus usava textos ilustrativos para que penetrasse no coração daqueles que o ouviam de forma simples, né? Embora ele vai explicar logo a seguir que mesmo assim muitos não compreendiam e o porquê também. Continuamos. Para que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouve, logo vem Satanás e retira a palavra que foi semeada nelas. Outras pessoas são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquela que foram semeada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Dá pra gente perceber bem, né? Até a própria explicação do texto hoje está sendo claríssimo sobre o que as pessoas, os formatos de corações que existem na atualidade. Tem pessoas que ao receberem dão frutos, ou seja, ficam felizes, guardam no coração e compartilham, vivem de fato aquilo que aprenderam. Enquanto outras ouvem, agrada um momento, mas daqui a pouco é descartado, é esquecido. E ainda tem aqueles que ouvem, entendem, mas na hora de aplicá-las são fracas e as deixam passar. Versículo 20. As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Foi basicamente o que eu falei agora. Aquelas pessoas onde a palavra é semeada e vão direto para o coração geram frutos de desejo de mudança, frutos de estar mostrando para o outro com a própria vida, né, que nós somos ofertas vivas para Cristo. Então é vivendo o que Ele fala, é mostrando o que foi semeado aqui dentro, que a gente está dando fruto, né? Então nós somos terra férteis, nós somos terra boa, porque tudo que a gente aprende com Cristo, a gente está vivendo, aplicando na nossa vida e também passando à frente, levando o seu evangelho para que outras pessoas tenham também a oportunidade de conhecê-lo, de guardá-lo no coração e de viver para Ele, para acessar o seu bom, o seu perfeito, o seu agradável diariamente. Gente, a minha voz está um pouco de taquara rachada, eu não sei se é gripe, eu não sei se é emocional, mas já faz uns 3 dias que a minha garganta está arranhando e a vozinha vem falhando mesmo, tomando própolis, tomando mel. Acho que hoje eu vou entrar no xarope mesmo. Mas enfim, acho que está dando para compreender, né? Seguindo aqui, versículo 21. Ele também lhes disse: ninguém traz uma lâmpada para colocá-la embaixo de uma vasilha ou de uma cama. Acaso não a colocaria em um lugar apropriado? Portanto, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. A medida com que mediram será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentado a vocês. Uau! Vou até repetir. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Aquela parte que a gente fala que a gente não deve julgar o próximo, porque da mesma forma seremos julgados. Ou seja, tudo que a gente vem falando, aprendendo diariamente, né? Nossas palavras são profecias realizadoras, não só as palavras, as ações. E tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tá aqui por parábolas, né? Mas aquele que tem ouvidos, ouça, e que seja agradável ao coração para a gente guardar e aplicar. Eu falo para vocês que a palavra ela é maravilhosa e ela transforma a partir do momento que a gente ouve, entende, aceita e guarda, porque daqui a pouco acontece uma situação onde a gente vai usar isso que a gente aprendeu. E nisso a gente tem a certeza de que a gente está caminhando no caminho correto, aplicando o que de fato é importante, né? A palavra do Pai na nossa vida. A medida com que medirem será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentada. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, outro código aqui valiosíssimo. Se você tem e dá frutos, mais sementes o Pai vai te dar para você continuar semeando, e com isso você vai prosperando em todas as áreas da sua vida. Mas se você
guarda para si, até o que você tem ele será tirado, porque você não está compartilhando. E quem não compartilha, não prospera. Nossa! Eita, mais um estudo, mais um... Tá queimando já aqui. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Uau, é exatamente isso. Eu sempre falo aqui que a nossa obrigação como cristão é pregar, é levar a palavra, mas a obra é do Espírito Santo. Então, tanto faz dormir ou acordado. Você recebeu a palavra, guardou no seu coração, o Espírito Santo vai agir em você. Então, independente se você está dormindo ou não, ele está cuidando de ti, ele está te preparando. Nossa, maravilhoso. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Uau! Novamente ele disse: a que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Este se assemelha a um grão de mostarda, que é a menor semente que semeia toda a terra, que semeia sobre a terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Nossa, a Rose diz aqui como é maravilhoso mesmo esse cuidado que Deus tem com cada um de nós. Verdade, cada um com o seu jeitinho, cada um no seu momento, na sua fase. Ele nunca nos abandona, ele sempre está conosco, mesmo quando a gente pensa que ele não está. Ele está assim. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam entender. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam um aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nossa, maravilhoso, tremendo. Antes de fazer o resumo do capítulo, aqui ficou claro pra gente fé. A própria palavra diz que a fé é aquilo que a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está escrito exatamente assim. E o que a gente traz para a nossa atualidade é que se a gente não acreditar de coração e verdade, a gente não vai ser milagre, a gente não vai ver milagre e a gente não vai acessar o bom, perfeito e agradável do Pai, porque a nossa visão, assim como o nosso sentimento, a nossa emoção, o nosso coração tem que estar em conexão com o Altíssimo, com o Criador.
Tudo que você semeia, seja na sua vida, na sua parentela, no seu profissional, nas suas relações interpessoais, são sementes. Tudo que você lança vai ter um resultado, vai ter uma consequência. E quando nós agimos de forma intencional, a gente aplica de forma positiva tudo que a gente aprende, sabendo que o resultado vai ser positivo. Da mesma maneira que quando você age de qualquer jeito, né, deixando a vida te levar, você vai colher qualquer resultado. Da mesma forma que você semeou de qualquer jeito, você vai receber de qualquer jeito. Porque tudo está na forma que a gente vê, tudo está na forma que a gente se dedica. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai mostrar o caminho mais fácil, a zona de conforto. Que, como diz a minha antiga mentora, o cocô fede, mas é quentinho. Então, a mente humana sempre vai levar você para o mais fácil. Embora você racionalmente saiba que esse mais fácil pode te custar muito caro. Então, que a gente seja intencional, que a gente desperte na palavra cada dia e pela própria palavra a gente esteja buscando crescer mais emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque é aqui que a gente tira as maiores lições para viver de acordo com o que Deus tem para nós. Porque Ele tem um plano para cada um de nós. Jesus não fez aquele sacrifício maravilhoso de amor e obediência ao Senhor para a gente viver de forma aleatória, não. Ele nos libertou para que a gente possa conquistar diariamente o nosso melhor. O nosso Pai é o dono do ouro, da prata, né? O dono da paz, dono da justiça. Então é isso que Ele quer para nós e de nós, que nós sejamos extensões daquilo que Ele coloca no nosso coração. Então não aprisione a palavra, deixa o rio fluir. Ah, mas eu não sei falar. Deixa Deus fazer a obra. Eu também já pensei assim. Me veio à memória agora até a esposa de um pastor que eu não vejo já faz um tempo, irmã Lourdes, mulher maravilhosa. Papai do céu abençoe onde quer que esteja. Ela falava assim: Patrícia, você tem que falar. E eu falava: mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu vou ficar nervosa, o pessoal vai começar a rir. Olha o bloqueio de autoimagem. Eu ficava preocupada com o que as pessoas iam pensar no que eu estava falando. Onde é que eu estava priorizando o Cristo aí? E ela humildemente me respondeu: Patrícia, Jesus usou o filhote de uma mula para entrar em Jerusalém. Ele não vai usar você? E aqui estou eu, trazendo o Evangelho para você de forma simples, que entre no seu coração para que você também faça a sua obra perante Cristo. Tudo que eu faço, todas as vezes que vocês me veem online, oferecendo um produto, ensinando, agradecendo alguma coisa, ali tem uma mensagem do Pai. Porque é isso que Ele quer da gente, é isso que Ele quer dos seus. Que sejamos positivos, que sejamos honestos, que sejamos assertivos e intencionais em cada passo, em cada momento, em cada segundo do nosso dia, da nossa vida. Acabei de me lembrar da parábola das 10 virgens. Temos que ter a prudência de estar sempre preparados, porque a gente sabe que Jesus está voltando, e independente de ser hoje, daqui a 2 anos ou a 20 anos, que para Ele 1000 anos é um dia e 1000 dias é um ano, só Deus Pai sabe quando vai acontecer, mas quando acontecer, nós precisamos estar preparados. Quem é que não quer ser arrebatado? Quem é que não quer estar livre do que vai acontecer nessa terra com o final dos tempos? Bom, eu estou aqui diariamente procurando, buscando, investindo sempre no que eu aprendo aqui. Que você também tenha esse mesmo direcionamento e essa mesma vontade. Vamos lá para os princípios e as lições, resumindo o que a gente já pegou aqui, que está queimando até agora. Desculpe. Lições e princípios de Marcos, capítulo 4.
Jesus ensina sobre os diferentes tipos de solo que representam as diferentes respostas das pessoas ao Evangelho. Isso nos lembra da importância de receber a palavra de Deus com um coração receptivo e frutífero. Essas parábolas ilustram o crescimento gradual e aparentemente insignificante do reino de Deus, mostrando que ele começa pequeno, mas se torna grande e influente. Realmente começa como uma palavra, né? Uma palavra, uma frase que vai lá e toca o seu coração, e aquilo cresce de maneira absurda. Assim é o reino de Deus dentro de nós, né? Jesus demonstra seu poder sobre a natureza ao acalmar uma tempestade violenta, ensinando sobre a importância da fé em meio às adversidades e desafios da vida. Jesus liberta um homem possesso por uma legião de demônios, mostrando seu poder sobre as forças espirituais malignas e sua compaixão pelos oprimidos. Jesus ensina sobre a importância da fé, incentivando seus seguidores a confiar nele em todas as circunstâncias, mesmo quando enfrentam situações aparentemente impossíveis. Para nós pode parecer impossível, né? Mas para o nosso Deus não existe isso. O possível a gente faz, o impossível é com ele, a gente entrega, a gente apresenta a ele. O capítulo 4 de Marcos destaca a importância de receber a palavra de Deus, um coração receptivo, o crescimento gradual do reino de Deus, o poder de Jesus sobre a natureza e sobre as forças espirituais malignas e a necessidade de fé em meio às adversidades. Essas lições nos desafiam a cultivar uma fé profunda em Jesus, confiar em seu poder e permitir que seu reino cresça em nossas vidas e em nosso mundo. Muito lindo o estudo de hoje, gente. Que seja frutífero, que entre no seu coração de forma simples, de forma agradável, de forma alegre, e que seja a resposta também daquilo que a gente sempre pede a Deus, direcionamento. Eu sou uma pessoa que eu já faço estudo da palavra há alguns anos, e a cada estudo, não importa quantas vezes eu vou ler a palavra, porque eu sempre vou ler a palavra, que para mim é fonte de alimento, é fonte de conhecimento, é fonte de direcionamento. É baseado no que eu aprendo na palavra todo dia, que eu planejo o meu dia, eu executo o que eu tenho que fazer. Então, que seja na sua concepção, no seu entender, da mesma maneira, que a cada situação, que a cada fase assustadora para você, né, que às vezes a vida apresenta, o inimigo tenta atrapalhar o trabalho de Deus, mas a gente olha assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Primeiro respira. Respira e chama o Espírito Santo. Senhor, me ajuda aqui, Pai. Me ajuda aqui porque eu não consigo. Agora eu me sinto inútil, Pai. Eu me sinto um grão de areia, que é o que nós somos perto da presença do Pai. E Ele vai te guiar. Aqueles que confiam, aqueles que acreditam e se entregam de coração e verdade, eles são galardoados, eles são bem-aventurados, porque Deus os protege. Como a Rose falou aqui mais cedo, né, é maravilhoso o cuidado do Pai na nossa vida. Às vezes acontecem coisas que a gente não compreende no momento, mas tempos depois a gente vê que foi para o nosso benefício. Há alguns anos atrás, eu me revoltei com o Pai, porque Ele levou o meu pai da terra e eu não entendia por quê. Era uma pessoa temente a Cristo, uma pessoa que estava sempre ajudando o próximo, era uma pessoa justa, que buscava trabalhar sempre de forma honesta. E aos seus 64 anos trabalhando, o Papai do Céu chamou. Meu pai tomou uma descarga elétrica de 12.000 volts e foi rapidinho. Tomou um choque aqui e descansou no Pai. E eu não compreendia. Gente, tanta gente ruim, tanta gente que pratica o mal, sabe? Tanta gente que merecia ser eliminada dessa terra, tá aí, cometendo mais e mais atrocidades, fazendo mais e mais pessoas sofrerem. O meu pai tão bom, tão justo. Entrei em depressão, ganhei mais de 28 quilos, fiquei sem falar há 2 anos.
porque eu não aceitava. E a vida foi se transformando, mesmo chateada por não ter mais o meu melhor amigo, que eu sempre tive mais afinidade com meu pai do que com a minha mãe. Amo os dois, honro os dois, mas o meu pai era meu confidente. Tudo que eu fazia de certo ou de errado, ele era a única pessoa que sabia, porque eu confiava nele, né? Ele sabia ouvir, ele sabia me ajudar com palavras. Enfim, de todas as formas, ele sempre foi o meu melhor amigo. E continua sendo, só que agora ele está no descanso do Pai. Um dia a gente se reencontra novamente. E a minha vida foi se transformando. Hoje eu entendo que às vezes Deus tira uma coisa que você acha que é bom para te dar uma melhor. Então, depois que eu perdi a minha base, depois que eu perdi a quem sempre estava ali, eu comecei a praticar, eu comecei a viver com tudo aquilo que ele me ensinou. Não só ele, mas outras pessoas também. A vida é um eterno aprendizado. Então, a gente precisa olhar com os olhos do Pai, né? Porque a gente não entende. A gente vive o momento, a gente sente a emoção daquilo ali, do que a gente está vendo ali. E eu num dia tinha pai, no outro não tinha mais. Meu pai era saudável, meu pai era brincalhão, sabe? E de uma hora para outra, não tenho mais pai. Foi um baque, foi sofrido. Enfim, foi revoltante, mas Deus é misericordioso e até hoje eu peço perdão pelas palavras em vão que um dia eu falei. E graças a Deus, né? Eu não me desviei, mesmo estando chateada, mesmo tendo ficado... Enfim, vocês sabem como é que é perder alguém que você ama. Mesmo assim, eu continuei vivendo, né? Sofri o que eu tinha que sofrer e graças a Deus ele me capacitou até hoje e continua me capacitando. Independente do que aconteça, pode doer, pode sangrar, eu nunca vou largar da mão do Criador, porque hoje eu sei que mesmo quando tá doendo, mesmo quando tô sofrendo, ali tem um ensinamento, ali tem um aperfeiçoamento para que eu possa continuar caminhando de forma clara e objetiva rumo ao reino. A Rose disse aqui: você relatou exatamente como estou no momento, querendo falar, mas não tenho segurança. É preciso relacionamento, é preciso conexão com o Senhor. Eu também já passei por isso. Hoje, você vê, acabei de contar agora uma experiência dolorosa que coisa de 10 anos atrás eu não conseguia nem falar. Foi tão forte para mim a perda do meu pai que eu não conseguia ouvir a palavra pai sem sentir dor. E hoje eu falo. Por que eu falo? Porque o meu falar gera entendimento no teu coração. O meu falar te mostra um direcionamento. Você sente dificuldade de falar. Se conecta com o Pai, quebranta teu coração. Tem coisas aí dentro de você que você precisa apresentar a Ele. Tem coisas aí dentro de você que você precisa ressignificar para você se livrar e se sentir leve, à vontade, para poder falar a sementinha que tem aí dentro de você. Que todos nós temos uma palavra, uma mensagem que vem dele, mas a gente só vai reconhecer para abrir a boca e falar com propriedade com relacionamento diário. Você vem caminhando comigo já faz um tempo, eu sei que você aplica a maioria das coisas que você vê. Essa é a sua jornada. Tenha paciência, continue tendo a certeza que Ele está com você, Ele está te guiando, Ele está te cuidando, e na hora certa você vai transbordar. Você já está transbordando, para falar a verdade, só que você ainda não está percebendo. É porque nós somos imediatistas demais. Perdão, nós começamos uma obra agora e já queremos ver a muralha pronta, o palácio impecável. E não é assim. Nós temos uma jornada que precisa ser respeitada. Eu trabalhei alguns anos falando somente de marketing digital. E no marketing eu sempre falo isso, gente, trabalhar no digital é como qualquer outro trabalho. Você vai se dedicar, você vai se enganar, você vai errar, você vai se frustrar, mas você não pode abandonar o seu alvo. Qual é o seu alvo? Não é conquistar seu público, não é vender o seu produto ou o seu serviço. O que você faz? Persista, seja constante. Na vida é a mesma coisa. Se você quer o reino, você tem que buscar diariamente, sem querer imaginar, idealizar. Não, a obra não é sua, você é a boa obra do Senhor. A partir do momento que você compreendeu e guardou aqui,
vai contando para ele o que você está sentindo, vai pedindo direcionamento e a obra vai sendo feita. Um belo dia você vai olhar para trás, poxa, ontem eu não conseguia nem falar. Lembrei de uma amada, a gente nem caminha junto hoje, mas o ano passado, por boa parte do ano, ela estava comigo. A gente fazia estudo bíblico junto e ela mal falava. No primeiro encontro da gente, ela falou assim: oi, eu sou fulana, sou mulher do pastor, até mulher de pastor, e eu sou mais de observar, sabe? Eu não sou muito de falar. Eu falei para ela: cola comigo, que até o final do ano você vai estar dando palestra e você vai cuidar da sua vida e vai falar como ninguém. E meses depois foi o que aconteceu, sabe? Ela desabrochou. Tem coisas que não é porque você precisa ouvir fulano falar, fulano te explicar. Não, você precisa viver. Cada um de nós temos uma vida. Papai do céu dá uma vida para cada um de nós, então nós temos que cuidá-la com amor. Nós temos que investir tudo para fazer o melhor, não só para nós, primeiramente para Ele, né, que nos deu a vida, nos ama, nos cuida, nos protege, mas depois para nós, que somos filhos amados. E depois pro próximo, que a gente não quer, deseja, nós despertos, né? Fazemos o bem sem olhar a quem, porque é da nossa índole. Precisa treinar. Disciplina, gente. Pessoal, eu até postei nos stories hoje uma frase sobre disciplina. O maravilhoso da disciplina é isso. O pessoal fala muito de motivação. Eu não gosto de motivação, gente. Que motivação é igual dor de cabeça. Ela dá e passa. Daqui a pouco acabou a motivação, tu vai ter que ir lá atrás daquela energia barata lá para se motivar mais uma vez. Eu gosto da ativação, porque uma vez ativado, só Deus para mudar a tua rota ou você mesmo se impedir de acessar o melhor. Então seja ativo. Tudo que você for fazer, busque estar ativado, vibrando na mesma frequência do que você deseja, do que Papai do Céu colocou no seu coração. Mas olha só, eu li aqui e eu não entendi. Continue meditando, pedindo orientação e peça ao Senhor: Senhor, coloca um instrumento seu para me explicar. Que a tua palavra venha, Pai, com clareza, que eu compreenda, que eu siga no caminho desse direcionamento que o Senhor está dando e eu não estou entendendo. Comunicação, relacionamento. É só isso que Deus quer de nós. Coração limpo, voltado para as coisas dele. Voltado para o amor, voltado para a paz, voltado para a justiça, voltado para a honestidade. Simples como respirar. Basta aceitar e praticar. A Rose falou aqui: sua história é bem parecida com a minha com relação ao seu pai. No caso dela, né? O paizinho da Rose faleceu de câncer. Olha, é complicado, porque a gente não é doutrinado e ensinado a conviver com a perda, né, Rose? Hoje eu acredito que você saiba também, que todos nós temos um propósito aqui, né? Todos nós temos um chamado. E quando a gente cumpre aquele chamado, o Papai do Céu fala: ei, bora pra casa. E, infelizmente, por não sermos doutrinados desde a infância, que isso aqui é uma passagem, nós só temos que fazê-la da melhor forma. Nós temos que cumprir o nosso chamado, né? Realizar o que Deus tem para nós. E quando realizamos, vamos embora. O nosso pai foi de forma trágica, foi de forma sofrida, mas cumpriu o chamado dele, lutou o bom combate, né? Hoje a gente entende, mas a gente já chorou muito, a gente já sofreu muito, eu me revoltei, enfim, é uma jornada. São coisas que nós precisamos viver, que nos possibilitam ser o ser humano que a gente é hoje. Então, não importa, sabe? É o que eu bem falo para vocês diariamente. Não importa o que façam com você, o que importa é aquilo que você faz com o que fizeram. Lá atrás eu errei, eu me revoltei, eu me deprimi, passei mais de 20 anos, bem mais, sob influência da depressão, um senso de inferioridade, com N bloqueios de imagem, bloqueios de aceitação. Eu me boicotei por mais de 20 anos da minha vida. Mas Deus é bom e misericordioso.
Ele sempre te mostra um caminho. A tua jornada é essa, é nunca se desviar, é nunca deixar a sua fé diminuir. E a gente faz isso se abastecendo diariamente aqui na palavra. Não importa o que aconteça na sua vida. O que importa é o que tu vai fazer com aquilo que aconteceu. Na hora pode parecer uma coisa de outro mundo. Mas quando a gente tem a conexão com o Pai, a primeira coisa que a gente faz é: meu Deus, me ajuda. Porque somos dele. Somos membros do corpo dele. Somos extensões de Cristo. E é preciso que essa imagem esteja fincada dentro de nós. Porque quando você se enxerga como você é, nada nem ninguém se desvia do que Deus tem para você. Bom dia, Rubene, abençoado nossas vidas. Amém, amém. Bom dia, Sue Fest, bom dia. Estão chegando, né? Chegando no final, mas chegaram. Sejam bem-vindos, que Papai do Céu os abençoe grandemente, que façamos todos um magnífico dia na presença daquele que nos amou, nos ama e nos capacita a sermos melhores diariamente. Convido vocês a orar comigo, porque estamos aqui desde as 5 da manhã, transbordando a palavra, aprendendo e guardando no nosso coração princípios e lições. Fica aqui o convite para estarmos juntos, de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, nos alimentando da palavra do Pai e guardando para aplicarmos no nosso dia, caminhando com honestidade, com paz, com direcionamento que o Papai do Céu nos dá todo dia. Rose, obrigada por compartilhar mais uma vez a sua história, que paralelamente é comum à minha, e que assim como eu enxerguei e ressignifiquei, a cada dia na sua jornada você também faça isso. Porque com isso você cresce, você já está exercendo a sua jornada. Logo, logo você vai ver os resultados. Oremos, minhas amadas. E os meus amados também. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Gratidão, Pai. Gratidão pela Tua presença na nossa vida. Gratidão por esse alimento, que é a Sua palavra, que nos renova, Pai. Nos renova, nos transforma e nos capacita a sermos vasos novos. Capacita-nos a ser canais de bênção, que tudo que foi dito aqui, Pai, nesse devocional, entre de forma agradável nos nossos corações e produza bons frutos, de acordo com a Tua vontade, Pai. Pai, te louvo e te agradeço por cada coraçãozinho que aqui se encontra presente e os outros também que irão ouvir e se alimentar desse maná, Pai. Que essa palavra e esse estudo entre com providência, com clareza e seja agradável em seus corações. Pai, obrigada pelo Teu amor, pela Tua proteção, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Gratidão, Pai, por esta segunda-feira, por esse início de semana, Pai. Que hoje todos os desejos, visões positivas e sonhos arquivados na mente sejam colocados em prática, Pai. Que cada um que esteja aqui compreenda que é trilhando sobre o que a gente aprende na Tua palavra todo dia, que a gente está se aproximando mais de Ti. A Sua palavra nos ensina, Pai, que quanto mais próximos a Ti estamos, mais próximos de nós Tu estás. Então, que não só nessa segunda-feira, mas em todos os dias da nossa vida sejamos intencionais em Te buscar, sejamos intencionais em aplicar o aprendizado da Tua palavra, Pai, para nós acessarmos o Teu coração. Te entrego Israel, Te entrego o nosso Brasil, Te entrego todas as famílias, Pai. Que a cada dia a Sua palavra chegue em mais corações, que a cada dia se levantem mais e mais corações, mais e mais membros do Teu corpo, Pai, para fazermos a Tua vontade com a nossa vida. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amores, façamos mais uma vez, desejando para vocês um magnífico dia. Quem pegou no finalzinho, assiste aí de novo, porque hoje tá de queimar os corações, tá de transbordar aquilo de melhor que Ele coloca no nosso coração todo dia. Aguardo vocês aqui amanhã, nesse mesmo perfil, nesse mesmo horário. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.